Bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Eu tava aqui nesse momento atualizando minhas leituras, estudando um pouco, né? E eu encontrei uma frase que me despertou essa vontade de vir aqui falar sobre ela. Provavelmente vai ser um episódio mais curto, assim espero. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ego. Há algumas semanas atrás eu fiz o que seria uma incógnita, né, na época de que aquela era a parte 1. Então, de fato, era a parte 1, aqui está a parte 2. Eu confesso que eu não me lembro de quase nada do que eu falei lá, e é isso. Se eu repetir, é para fixar melhor o conteúdo, né, porque é importante repetir. Então, vamos seguir daqui. A frase que eu tava... que eu li, né, e que me inspirou, eu não vou falar exatamente ela agora. Antes de entrar nisso, entrar de fato na ideia, eu quero só pontuar aqui um conceito de um jeito bem livre, tá? Com a licença poética, assim, não vou dar uma definição teórica, só porque é para facilitar aqui, né? Agilizar o processo. Provavelmente isso é algo central em toda a teoria, em tudo que a gente conversa, em muitas instâncias, na verdade, que é o conceito de self. Jung chama self como o arquétipo central, é a totalidade de nós. E o self, traduzindo, seria o si mesmo, é chamado, né, de si mesmo. Eu tenho gostado nas conversas que eu tenho, né, sobre isso, sobre esses assuntos com cliente, com pessoas que eu acompanho, eu tenho preferido chamar de fonte. Exatamente como a fonte criadora de tudo que é. Eu acessei, dei de cara com esse termo pela primeira vez, até pouco tempo atrás, na verdade, não faz muito tempo, quando eu fiz a formação em Theta Healing. E é assim que é chamado a energia divina, Deus. E eu achei sensacional, porque me fala muitas coisas esse nome bem grande, né, composto. E a fonte, para mim, como assim, o self é a representação de Deus em nós. Então, por que não chamar de fonte? Então, eu não tô aqui dizendo que não tô aqui justificando que eu vou falar de fonte. Eu só tô trazendo a ideia do que é o self. Por quê? Porque quando a gente fala de ego, a gente tem aí um grande eixo. Somos polarizados, duais, melhor ideia de dualidade, né? Até porque a gente é feito de duas partes, até o nosso corpo é dividido em dois hemisférios, né? A gente é dual por natureza. Então a gente tem esse eixo também na nossa psique, que é o eixo ego-self. E o grande papel, essa na verdade era a frase, né? Eu já vou trazer aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais. Tem muito mais coisa que pode ser dita sobre isso. E a frase que eu li que me despertou foi exatamente isso, né? O professor falava sobre o grande papel, e na verdade eu diria, não sei se eu posso dizer isso, mas vou colocar desse jeito. O único papel do ego é servir ao self. Ele existe para realizar o que o self propõe e não para se opor a ele. Achei sensacional isso. Quando ele falou, eu anotei, e quando eu reli, eu achei sensacional. Porque quantas vezes, essa frase explica muitas coisas, quantas vezes a gente não fica batendo cabeça para fazer alguma coisa e aquilo não dá certo? Quantas vezes a gente fica insistindo numa coisa e eu nem vou dizer que tem algo em nós gritando que não é por ali, que é outro caminho, que é o lado oposto que a gente tem que olhar. Às vezes a gente não tem essa consciência, mas quando alguma coisa emperra, quando alguma coisa a gente tenta e não vai e não dá certo,
grandes chances de que aquilo não seja o caminho do self, o caminho da fonte, o caminho da centelha divina em nós. Aquilo que a nossa alma tem como objetivo de fazer, de realizar. Então, se a gente está querendo ir para o lado esquerdo, mas o nosso caminho real é o direito, então não vai dar certo. A gente vai tentar e vai se arrastar e vai dar de cara na parede. Muitas vezes, ou todas as vezes, melhor dizendo, é necessário dar com a cara na parede. É assim que a gente aprende. Inclusive aprende que não é ali o caminho. Então, tudo é válido. Eu sempre falo isso aqui, né? Volta e meia eu falo de que tudo tá a serviço, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Então, se o nosso propósito é crescer, é evoluir, o propósito daquilo que dá errado na nossa vida é mostrar pra gente também que não é aquele o caminho do nosso crescimento, da nossa evolução. Faz sentido, né? E falando assim parece muito óbvio, mas eu não sei você que tá aí ouvindo, mas eu, pelo menos, várias e várias e várias vezes empaquei, teimando que era por ali, que tinha que ser daquele jeito, que tinha que ser aquilo, tal qual uma criança birrenta batendo o pé que tinha que ser do meu jeito. E a coisa não fluía. E aqui eu não tô nem falando daquelas coisas de tava tentando, quando eu deixei pra lá, quando eu soltei aconteceu, não é nem isso. Porque isso é uma outra história. É muito no sentido de entendi que essa porta não quer se abrir pra mim. Tudo bem, vou partir pra porta do lado. E desencano totalmente e nem me importa mais se aquela porta, né, anterior acabou se abrindo ou não. É muito por aí disso, de perceber fazendo e realmente não vendo, melhor dizendo, né, a coisa acontecer, que não é aquele o caminho. E esse é o grande propósito dessas coisas que emperram, que empacam, porque são grandes letreiros neon piscantes falando, não é por aqui, filha. Olha para aquele lado, faz desse jeito. Pelo menos deixa de ser teimosa. Muda sua visão. Tenta olhar as coisas de um outro jeito. É assim. Esse é o recado, a grande mensagem do self. O self, a fonte, né? Ela é quem cria a nossa verdadeira jornada. E o nosso papel é estar o tempo inteiro atentas ao caminho. A trilha que está sendo mostrada a algumas pessoas, quer dizer, vou dizer que todos nós, não vou nem dizer algumas pessoas, porque algumas estão um pouquinho mais à frente, né, avançadas no sentido de capacidade perceptiva, mas todo mundo em algum momento da vida precisa, talvez, de uma certa ajuda para conseguir enxergar. Não é tão simples assim. Por quê? Voltando ao ego, o ego ele é limitado. Ele tem uma visão, o nosso ego, né, nós, essa consciência, a minha que tá aqui falando, a sua que tá aí ouvindo, ela é limitada, limitadíssima. Ela acha que é a dona do pedaço, ela é a própria totalidade. E eu acredito, nunca ouvi esse exatamente, ou se ouvi não lembro, né, esse conceito de que essa parte, o ego se acredita como totalidade exatamente por conta do eixo, porque ele está em oposição ao self, à fonte. Então, eu poderia dizer, eu chutaria que é por aí. Mas é isso, o ego, ele é limitado. A capacidade dele de compreensão é limitada. Então, a gente sempre vai estar limitado. E a gente vai estar sempre no processo. A vida é um grande processo de crescimento e a gente está sempre no meio do caminho desse processo de ampliação da nossa capacidade consciencial. Assim como é também a nossa grande tarefa nessa jornada toda é reconhecer essa própria limitação. E, melhor dizendo, eu não vou nem dizer a limitação, mas reconhecer
o real papel desse ego, que é ser o gestor. Ele é o ego, né? E entrando na parte mais técnica da coisa, o ego é um complexo. E eu não vou explicar aqui definição de complexo, mas eu só vou jogar. Joguei. Ego é um complexo. E ele é o complexo que tem uma grande capacidade adaptativa para o mundo externo e para o mundo interno, né? Então é daí que vem essa confusão, talvez, eu diria, né? De que quando a gente fala eu sou, eu faço, eu aconteço. Mas quem é esse eu? Quem é o eu dentro do eu? Dentro de mim. Tem outras eus dentro de mim. Por mais viajante que seja esse papo, é real. É isso. Até porque é só a gente pensar. Não lembro se eu falei isso no outro áudio. Provavelmente não. É só a gente pensar, por exemplo, quando a gente decide fazer alguma coisa. Eu vou fazer dieta. Eu vou fazer dieta a partir de segunda-feira. E aí chega segunda-feira, eu consigo fazer aquele primeiro dia. O tempo inteiro eu tô aqui falando eu, né? Eu consigo fazer o primeiro dia. No segundo já é mais difícil. Uma semana depois, eu não tô mais na dieta. Quem é o eu que decidiu fazer a dieta? Será que é o mesmo eu que não conseguiu seguir a dieta? Por que ele não conseguiu? Ele é incapaz? Não. É porque é outro eu. Tem uma outra pessoa dentro de mim. Eu sei que é um papo muito louco, mas é só a gente trazer isso para a vida, né? Ao longo da vida, no nosso dia a dia, durante todos os anos da nossa existência, a gente consegue talvez vislumbrar, ter um flash assim de compreensão do que isso tudo que eu tô falando aqui, que parece muito louco, quer dizer. E aí, talvez que eu possa, né, falar que esses outros eus são outros complexos, não é o ego. O ego é o dominante, ele tá à frente, ele é o gestor, ele coordena essa galera toda. Mas às vezes a coisa sai do controle da mão dele, e aí vem outro e domina. São os nossos acessos. Aquele momento, a gente chama corriqueiramente, né, hoje em dia, de gatilho. Uma coisa deu gatilho. Deu gatilho em quem? Em uma dessas partes nossas, que são exatamente os complexos. E é isso, é uma outra parte que também faz parte. Faz parte da totalidade, faz parte do self, da fonte, não do ego. O self, ele é, por mais que seja esse eixo, ele tá acima, ele é superior. Não sei se eu vou usar um exemplo equivocado ou muito esdrúxulo. É como se fosse um grande guarda-chuva que comporta ali dentro um monte de outras pequenas coisas. Não sei se foi um bom exemplo. Enfim, é algo maior em que o ego é uma das partes. E a grande postura, na verdade, o que eu queria só trazer nesse áudio é isso, essa dica, esse convite a se colocar mais atenta, em primeiro lugar, a quem são esses outros eus e, principalmente, qual é o caminho que você está sendo conduzida, caminho que a fonte está te mostrando, está te levando, e o ego, talvez, pode ser o seu caso, talvez não, né? Mas talvez esteja obstruindo a passagem, acreditando que ele é o dono da razão, ele é o Todo-Poderoso e ele sabe o que é melhor para você. Afinal, né? Eu sei o que é melhor para mim. Só que é isso. Eu sei de um lugar abaixo, menor. Eu não vou nem falar inferior, porque né? O que tá abaixo. O self tá acima, o ego tá abaixo e é um lugar limitado. É um lugar em que é como se fosse a montanha. É um símbolo, inclusive, do self, da fonte, nos sonhos, por exemplo. Pode ser associado, não vai ser sempre,
mas é dos símbolos do self. E é exatamente esse o exemplo que eu ia usar. É como se o ego estivesse na base da montanha, então ele tem aquela visão daquilo que está ali. E o self está lá no topo, ele tem uma visão muito mais ampla. A gente também chama isso de eu superior. Olha aí o eu mais uma vez. É um eu que está acima. Ele é superior. Talvez agora, depois de ter falado isso tudo, pareça um equívoco, né? Porque se o eu é só um complexo, é só uma parte, então o eu superior também é só uma parte, aí é um outro rolê, uma outra conversa que a gente entra. Eu poderia levar facilmente para as ideias de mônada, supramônada e um monte de coisa. Filhos paradisíacos, já ouviu falar nessas coisas? Se já, eu vou ficar muito feliz, porque é difícil encontrar pessoas por aí que embarcam nessas conversas. Então, arruma um jeito de me contar que você gosta desses assuntos. Provavelmente em algum momento isso vai surgir aqui, mas não é agora. Agora não é o momento. Agora a gente tá falando do euzinho, o pequeno eu, o eu limitado, que já é muita coisa, né, pra gente administrar. E é isso. O grande convite aqui é para se abrir a essa percepção, refletir talvez, né, e se abrir a essa percepção exatamente da limitação desse ego, para que ele não entre na frente do processo, porque isso também é muito comum de acontecer, né? A gente tem uma pressa muito grande e a gente esquece que o nosso caminho ele vai se revelando aos poucos. A gente quer uma resposta imediata, a gente quer saber todos os pontos desse percurso e onde a gente está indo com isso. O ego, ele precisa saber, ele precisa controlar, porque senão ele não vai. E é um grandíssimo desafio pra gente soltar esse controle e se entregar ao processo. Não sei você pode ser uma pessoa mais evoluída que eu. Pra mim é difícil pra caramba. Eu agora tô conseguindo fazer um pouco mais isso. Mas tem que confiar muito, tem que entregar muito, tem que soltar muito. E uma consciência que por quase 40 anos quis controlar tudo, né? Depois de um tempo começar a fazer o oposto, desconstruir isso é complicado. Mas esse é o nosso papel. A gente que está em jornada, a gente que tem consciência de que está em jornada, porque se você está aqui me ouvindo, você também tá. Não somos diferentes. Somos buscadores, né, da verdade, da nossa essência, do nosso caminho, do nosso propósito. E essa entrega ao processo é tudo que precisa acontecer. A gente não precisa saber o local de chegada, né? E às vezes a gente não precisa nem saber qual é o próximo passo, a gente só precisa se colocar no estado de prontidão. E, volto a dizer, muitas vezes isso é muito difícil pro ego. Porque assim como o processo em si, ele sozinho não é suficiente, porque precisa do estado de prontidão, de abertura para virada de chave, só o estado de prontidão também não é suficiente. É preciso compreender as mensagens para entender qual é o caminho, qual é a jornada que está se apresentando, mesmo que ela se apresente aos poucos. Porque o exato papel desse ego é o de ser o gestor, sim, mas um gestor que se coloca nesse estado de prontidão para permanecer nessa busca do caminho até que a resposta apareça, sem intervir, sem destruir o processo, sem tentar resolver a situação, a questão antes que a alma, que o self, melhor dizendo, mostre realmente qual é o propósito, qual é o caminho, onde ela está te levando, né? Onde essa fonte está te levando, quem ela quer que você se torne, porque, como eu falei antes, né, é muito fácil
pra gente querer controlar e eu só vou fazer se fizer sentido. Tem uma mente racional ligada o tempo inteiro, querendo entender as coisas, mas não entender num sentido de tomar consciência. Querer entender num sentido apenas de ver se faz sentido, ver se tá de acordo. Porque se esse erro não tiver de acordo, ele não vai fazer. Ele não vai dar o passo. E falar assim parece abstrato, né? Mas muitas pessoas, muitas vezes, como eu falei lá no início do áudio, né? Muitas vezes ficam batendo cabeça, querendo que seja de um jeito, uma coisa específica, de um jeito determinado, sem ter noção, muitas vezes, de que aquilo talvez seja a pior coisa que pode acontecer, que não é por ali, que é outra coisa. Então, essa postura de determinante do ego é exatamente aquilo que eu tô aqui tentando te contar. Não sei se eu consegui, se eu enrolei mais do que falei. Te contar que é a postura que precisa ser desconstruída, é a postura que precisa ser dissolvida para que a totalidade, eu não vou dizer tome à frente, mas para que ela mostre o que precisa ser visto, entendido, compreendido. Aí eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, né? Se você precisar de ajuda para fazer tudo isso, para entender as mensagens, muitas vezes elas vêm através de sonhos. Toda noite você recebe informação valiosíssima sobre o seu momento de vida, sobre a sua vida como um todo, através dos sonhos, de um jeito pouquíssimo distorcido. Ali é o que é uma mensagem direta da fonte. Então, prestar atenção nesses sonhos, tentar entender essa mensagem deles, pode ser assim o mapa do tesouro da sua vida. Mas tem outras formas, né? Tem tarô, por exemplo, que é uma das maneiras simbólicas também de ler essas mensagens do inconsciente. E se o seu ego limitado não está conseguindo entender as mensagens, quem sabe não é o momento de buscar esse apoio, né? Para conseguir traduzir as mensagens da fonte, do self, da sua centelha divina, para também você conseguir, munida disso, né, com isso, com essas informações em mãos, cada vez mais se colocar conscientemente à disposição, aberta, entregue, confiante, nesse estado de prontidão, de eu me abro para seguir o caminho que for mostrado. Se estiver precisando disso nesse momento, se você sentir que for ser de auxílio, né, for uma grande ajuda nesse momento, é só entrar em contato comigo. Pode ser lá pelo Instagram, por exemplo. Meu nome, né, aqui, Ana Carolina Cantari, é a @ do Instagram. E é isso. Desejo uma ótima semana para você e espero você no próximo episódio. Espero não ter assustado muito você. Te vejo no próximo.